aí galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje a gente vai começar a conversar sobre a série Os Instrumentos Mortais da autora Cassandra Clare. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 3 primeiros livros da série Os Instrumentos Mortais: Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro. Vou falar de cada um dos 3 na sequência e no final vou fazer um apanhado geral comentando esses 3 livros sem spoilers. Mas eu vou deixar direitinho na descrição quando eu começo a falar de cada livro e quando eu volto a comentar mais geral, sem spoilers, para vocês não pegarem nada que vocês não queiram. Em Cidade dos Ossos a gente vai conhecer a Clary. Ela se julgava uma adolescente normal. No dia do aniversário dela, ela e o melhor amigo Simon vão comemorar numa boate. E lá ela acaba presenciando um crime. 3 adolescentes tatuados e vestidos de preto matam outro cliente da boate. O único problema é que o corpo some magicamente e ela parece ser a única pessoa que enxerga esses 3 tatuados. No dia seguinte, a Jocelyn, mãe da Clary, diz pra filha que as duas vão viajar. A Clary se recusa e elas acabam brigando. A mãe vai tentar ligar o dia todo pra ela, mas a Clary não atende. Quando a Clary resolve atender, a mãe diz que é pra ela não ir pra casa de jeito nenhum e deixa um recado muito enigmático pra um amigo das duas. Quando a Clary chega em casa, ela encontra a casa toda revirada e a mãe dela desapareceu. Aos poucos, a Clary vai descobrindo os mistérios que estão por trás do desaparecimento da mãe. Ela descobre que a Jocelyn é uma caçadora de sombras, portanto a Clary também é, que se escondeu no mundo mundano quando estava grávida da filha. Os caçadores de sombras, ou nefilins, são metade anjos, e a função deles no mundo, na Terra, é proteger os mundanos das invasões demoníacas. Então eles caçam esses demônios, só que a gente não sabe disso. Então eles protegem os mundanos sem que os mundanos tenham sequer ideia disso. Quem não é caçador de sombra, nem criatura do submundo, ou seja, os humanos normais, são chamados aqui de mundanos. E a gente tem também as criaturas do submundo, que são vampiros, lobisomens, fadas e feiticeiros. O motivo da Jocelyn ter se escondido no mundo humano é que ela não confiava mais nos caçadores de sombras. Anos atrás, um caçador de sombras se voltou contra todos os outros. O nome dele era Valentim. Ele não aceitava que a Clave, que é como se fosse o governo dos caçadores de sombras, assinasse os acordos, que eram acordos com os outros membros do submundo, que davam um pouco mais de dignidade para eles, davam um pouco mais de igualdade para eles. Isso era o que eles acreditavam na época, né? Porque na medida que a série vai avançando, a gente vê que esses acordos ainda precisam avançar e muito. Os caçadores de sombras são poucos, então o Valentim defendia que a Terra deveria ter mais caçadores de sombras e que a Clave deveria utilizar o Cálice do Anjo, que é um dos 3 instrumentos mortais que dão título a essa série. Os outros 2 são a Espada Mortal e o Espelho de Raziel, em crianças mundanas. Cidade dos Ossos é um livro introdutório para todo o universo que a Cassandra Clare criou sobre os caçadores de sombra. Então aqui a gente vai conhecer um pouco sobre os caçadores de sombras, quem eles são, os rituais deles, as roupas que eles utilizam, as leis deles, as armas que eles utilizam, a função de cada uma dessas marcas, né, para que elas servem. A gente tem marca para silêncio, a gente tem marca para invisibilidade, a gente tem marca para força, a gente tem marca para cura. E a gente vai conhecer, é claro, os personagens. Os 3 caçadores de sombras que a Clary vê no início do livro são o Jace, o Alec e a Isabelle. No início, principalmente o Alec e a Isabelle, eles têm muita resistência da presença da Clary e do Simon entre eles, mas aos poucos todos eles vão se aproximando e vão construindo uma bonita relação de amizade. Eu acho que uma das coisas mais legais em séries longas que a gente tem um grupo grande de personagens é ver como que esses personagens vão se relacionando ao longo do tempo, como que eles vão se aproximando e como que os laços entre eles vão ficando cada vez mais fortes. É claro que essa série tem romance. A Clary e o Jace vão se aproximando aos poucos e vão se apaixonando. Só que assim, uma coisa que irrita um pouco em alguns momentos é que os 2 são intensos de um jeito que passa um pouco do ponto. É bonitinho ver os 2 juntos, a gente torce pelos 2 e a gente sofre quando os 2 descobrem o papel do Valentim na vida deles e quando eles não podem ficar juntos por qualquer motivo que seja. Mas eles
às vezes se focam tanto um no outro que eles acabam esquecendo dos amigos e do mundo que está em volta. E isso faz com que eles sejam um pouco imprudentes até. Eu sou obrigada a reconhecer que nesse livro a Clary é um pouco chata. Ela age muito sem pensar, ela é muito teimosa. E quando alguém fala pra ela não fazer alguma coisa porque é perigoso, ela não tá nem aí. Ela vai e faz. E é sem planejamento nenhum, ela age muito por impulso e ela se coloca em situações perigosíssimas. E quando dá errado e algum caçador de sombra precisa salvar ela, ela usa de justificativa que essa é a função deles, né? Eles não têm que proteger as pessoas, então eles têm que proteger ela. Nesse livro ela ainda está começando a descobrir os perigos do mundo das sombras. E como ela descobre que ela é uma caçadora de sombras, ela parece achar que o fato dela ser já é o suficiente para ela agir impulsivamente, sabe? Só que ela não tem treinamento nenhum, então às vezes ela acaba metendo os pés pelas mãos. Ainda fazendo parte desse grupo principal de personagens, a gente tem o Alto Feiticeiro do Brooklyn e meu personagem favorito dos livros da Cassandra Clare, o feiticeiro Magnus Bane. Gente, o Magnus é um personagem super encantador. Ele tem um coração muito bom e toda vez que ele fala que ele não vai ajudar alguém, principalmente os caçadores de sombra, ele não aguenta e acaba ajudando. Além disso, ele é um personagem muito engraçado e que tem muito estilo, então isso faz com que ele seja um personagem muito cativante. Eu vou falar um pouco mais, muito mais na verdade, do quanto Magnus Bane é maravilhoso quando eu resenhar aquele livro de contos que a Cassandra Clare escreveu sobre ele, que é As Crônicas de Bane. Eu vou reler esse livro assim como eu reli esses e vou trazer resenha dele aqui pra vocês. Além disso, uma informação que eu não posso deixar de mencionar aqui é que a Cassandra Clare já anunciou que vai escrever uma série adulta sobre o Magnus com ele como protagonista, então assim, eu já tô ansiosa pra ler. Em Cidade das Cinzas, alguém tá matando os jovens do submundo. Os corpos são encontrados sem nenhuma gota de sangue no corpo. A Clave manda a Inquisidora pra averiguar o que tá acontecendo em Nova York e depois de conversar com o líder do clã dos vampiros da cidade e ele garantir que eles não têm nada a ver com isso e que eles também estão querendo aí descobrir o que tá acontecendo, ela começa a desconfiar que o Valentim pode ter algo a ver com isso. O que ele pretende, ninguém faz nem ideia. A Inquisidora odeia o Valentim, o que é perfeitamente compreensível, e quer se vingar dele. Só que a Clave parece ser completamente incapaz de pegar o vilão. Então o que ela faz? Cisma que o Jace tá espionando pro Valentim e decide usar o Jace para poder atingir o Valentim. Só que assim, gente, o Valentim, ele é um vilão que ele utilizou os próprios filhos de cobaia e ele forjou a própria morte. Ele não gosta e não se importa com ninguém. Então, utilizar o Jace para poder tentar atingi-lo me parece uma forma de vingança que não vai dar em nada. Nesse livro aqui, a gente começa a ter um pouco mais de ideia sobre os planos do Valentim. Ele é completamente obcecado pela supremacia da raça Nephilim, ou pelo que ele acredita ser supremacia da raça Nephilim. Em determinado momento, ele vai dizer que os Nephilim são algo próximo dos deuses. Ele é totalmente contra os acordos e acha que os membros do submundo merecem morrer simplesmente porque ele tem parte do sangue de demônio. Ele é aquele tipo de vilão que ele faz o que for possível para alcançar os objetivos dele. Então assim, ele é capaz de tudo. E ele consegue convencer as pessoas só com a lábia. Além disso, ele só gosta dele mesmo. Ele não ama ninguém, não ama os próprios filhos, usou os filhos de cobaia, então assim, ranço. E a Clave facilita muito o trabalho dele simplesmente por não acreditar na palavra de adolescentes. O Jace, o Alec, a Isabelle e até a própria Clary são adultos o suficiente para arriscar a vida com armas e lutando contra demônios. Mas para ter a palavra deles levada a sério, eles não são adultos o suficiente. Dá até raiva de ler, porque eles sabem de coisas e ninguém dá crédito porque eles são crianças. Esse é um livro no qual os personagens estão se descobrindo, então a Clary está deixando de ser uma garota impulsiva
e se tornando mais decidida. O Jace está descobrindo mais sobre o passado dele, sobre as origens dele, sobre a família dele. O Alec precisa parar de se enganar e se aceitar como ele é. E o Simon precisa lidar com as mudanças que estão acontecendo na vida dele e na da Clary. É muito legal ver a Clary descobrindo os poderes dela. Nesse livro ela finalmente está se dando conta de que ela é uma caçadora de sombras e está começando a agir mais de acordo. Só que nem por isso ela deixa de ser teimosa e agir por impulso. Só que em alguns momentos eu concordei com essa teimosia, com essa impulsividade dela. Porque assim, os outros, principalmente o Alec e o Jace, utilizam de justificativa que ela não tem treinamento. E assim, em nenhum momento ela pede para ser treinada. Isso é um pouco aflitivo, porque assim, o poder de marcas dela ajuda ela em algumas situações. Mas ela precisa de treinamento em combate de fato. Em Cidade de Vidro, a gente finalmente vai conhecer Idris, o país dos caçadores de sombras. E por isso esse é um dos meus livros favoritos da série. A gente passa os 2 primeiros livros inteiros escutando como que Idris é sensacional, como que Idris é bonita, como que Alicante, que é a Cidade de Vidro, é uma cidade maravilhosa e resplandecente. E aqui finalmente a gente vai conhecer o país dos caçadores de sombras. Os Lightwood estão indo para Idris para uma reunião do conselho e a Clary precisa ir para tentar salvar a mãe. Só que o Jace faz de tudo para impedir ela. Só que a gente tá falando da Clary, né, gente? E basta alguém falar para ela não fazer alguma coisa que ela vai lá e faz. Mais uma vez, a Clary parece super disposta a jogar a culpa dos crimes do Valentim, que eles são incapazes de pegar, nos Lightwood, simplesmente para ter alguém para poder acusar e mostrar para os outros caçadores de sombra que tá tudo bem e que eles estão fazendo alguma coisa e que eles têm tudo sob controle, quando na verdade eles não têm nada sob controle. Nos outros 2 livros já tinha dado para perceber alguma coisa, mas aqui a corrupção da Clave fica ainda mais evidente. A gente até é levado a concordar um pouquinho com o Valentim quando ele diz que a Clave é corrupta, só que o único problema é que ele acredita nisso por motivos meio torpes. E os métodos que ele utiliza para tentar combater isso são completamente desumanos. Nesse livro a gente vai descobrir um pouco mais sobre a história do Ciclo, que é o grupo que o Valentim criou quando jovem, e como é que esses acontecimentos levaram aos acontecimentos que estão acontecendo nesse livro. Como que o Valentim foi conduzindo os planos dele aos poucos para chegar até esse ponto, sabe? Ele teve muita paciência, eu diria. E aqui a gente vai descobrir o papel que a mãe da Clary teve em tudo isso e por que exatamente ela decidiu se esconder entre os mundanos. Cidade de Vidro introduz um personagem novo e que vai ser muito importante para os próximos 3 livros dessa série. Sebastian Verlaque. Logo de cara, ele e o Jace se detestam. O Sebastian, ele é um personagem muito misterioso e ele surgiu do nada, num lugar que é muito conveniente para ele. A gente até é levado a gostar desse personagem, mas a gente sempre fica com a sensação de que tem algo errado e muito estranho com ele. O que é, vocês vão ter que ler para poder descobrir. Eu sou muito fã do universo que a Cassandra Clare criou em Os Instrumentos Mortais. Ela soube criar um mundo com uma estrutura muito bem construída e muito consistente, personagens cativantes e um vilão sádico, mas muito inteligente. Afinal de contas, não é qualquer um, mesmo num universo que tem magia, que consegue se fingir de morto por mais de 15 anos. A Cassandra Clare tem um jeito de escrever muito leve, muito gostoso de ler. Você pode até achar a Clary irritante no início dessa história, mas a gente não consegue largar até terminar o livro, até descobrir o que vai acontecer. Eu acompanhei o lançamento dos livros mais ou menos certinho e foi bem angustiante em certos momentos ter que esperar os próximos livros, porque ela sempre termina o livro de um jeito que te deixa desesperado. Pra quem não sabe, a Cassandra Clare começou a escrever fazendo fanfics de Harry Potter e O Senhor dos Anéis. E quem já leu a série Harry Potter vai conseguir reconhecer algumas referências que ela utilizou para construir o universo dela. Isso não é plágio, tá? As referências elas estão ali, a gente consegue reconhecer, mas ela adaptou para o universo dela ou utilizou algo muito parecido que a gente consegue ver que é de Harry Potter com um outro nome e deu para o negócio um contexto dentro da história dela que fez todo sentido. Então é aquele tipo de autor que sabe se apropriar da referência sem copiar a história do coleguinha. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando das referências que a gente tem de Harry Potter
na série Os Instrumentos Mortais da Cassandra Clare, e listando qual que é o nome de uma nos Instrumentos Mortais em Harry Potter. Não sei se vocês têm interesse num tipo de vídeo como esse. Me contem aqui embaixo nos comentários. Bom, gente, é isso. Fica aqui de recomendação, né? Os 3 primeiros livros da série Os Instrumentos Mortais. Eu pensei em fazer inicialmente um vídeo individual para cada livro, mas eu achei que não tinha muita necessidade nesse início, porque essa série é mais introdutória, senão eu provavelmente ia ficar repetindo alguns detalhes, ou não ia poder falar muita coisa, porque é uma série que ela realmente vai andando aos poucos, e aí eu acabei decidindo fazer em blocos. Então a gente tá tendo hoje, né, a resenha desses 3 primeiros livros, aí eu vou fazer a resenha da trilogia As Peças Infernais toda num vídeo só, e depois vai vir a resenha dos 3 últimos livros da série Os Instrumentos Mortais, e aí eu vou começar a resenhar os livros um a um, até porque os livros da série As Peças Infernais são gigantescos. Se vocês se interessaram por esses livros e quiserem comprar, comprem na loja da sua preferência utilizando um dos links que estão no box de descrição. Comprando qualquer livro utilizando os links que eu deixo na descrição dos meus vídeos, vocês ajudam a financiar o canal com uma parcelinha da sua compra, sem pagar nada a mais no valor do livro por isso. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo para me ajudar na divulgação, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Não deixe de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, estão no box de informação. Assista os vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo e até amanhã!